Olá, pessoal! Hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre ondas. Nós vamos começar falando sobre ondas marítimas e depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ondas sísmicas. Esses assuntos eles já foram falados em sala de aula, só que nós vamos relembrar um pouquinho, retomar um pouquinho, para ficar um pouco mais claro e vocês conseguirem fazer os exercícios de forma mais adequada. Bom, esse assunto vocês vão encontrar lá no nosso capítulo 4 da apostila 1 do ângulo, ok? Falando um pouquinho sobre ondas marítimas. Ondas marítimas são ondulações que acontecem na água do mar e que são formadas a partir do movimento do calor de massas de ar quente que se movimentam através do vento. Elas vão acabar fazendo com que a água do mar se mova em pequenos ritmos que vão formar as ondas. Já as ondas sísmicas são ondas formadas por rupturas ou liberação energética da nossa crosta terrestre. Regiões onde a nossa crosta acaba tendo rupturas vão gerar ondas sísmicas. Essas ondas sísmicas, elas podem ser divididas basicamente em dois tipos, que nós já estudamos em sala de aula. O primeiro tipo é a onda P, ou onda primária. É uma onda que se forma e se move de forma longitudinal, então ela acaba conseguindo se mover dentro de uma estrutura tanto sólida como aquática. Por isso que a gente está acostumado a fazer aquele desenho assim no quadro, que parece uma mola. É uma mola linear que vai acabar possuindo a sua energia sendo liberada de forma linear, assim. O outro tipo de onda é a onda S, ou chamada de onda secundária. É uma onda que não tem capacidade de se propagar em meio líquido. Essa onda é uma mola também, a gente pode representar como uma mola, mas é uma mola que faz zigue-zague. Então, como ela consegue fazer esse zigue-zague, ela pode se perder quando ela acontece em meio líquido. Essas duas ondas, então, elas são as chamadas ondas formadoras dos sismos, dos movimentos terrestres. Esses movimentos terrestres, esses sismos, eles são responsáveis pela formação do fenômeno que nós chamamos de terremoto. E aí existem duas situações que nós estamos acostumados a falar, mas que na verdade não são terminologias muito corretas. Nós sempre dizemos, ou acabamos falando, que o local onde acontece o terremoto é chamado de epicentro. E na verdade não é isso. Epicentro é aquela regiãozinha do planeta Terra onde nós sentimos o abalo sísmico. Olha o morcegão desenhando aqui, ó. Muitas vezes a ruptura ela não acontece logo na superfície. Ela acontece um pouco mais abaixo. Olha o próximo exemplo aqui, ó, tá vendo? A ruptura aconteceu neste ponto e o terremoto ele foi sentido aqui. Então, na verdade, é assim, ó. Quando eu tenho a liberação energética, o ponto da liberação energética, ele é chamado de hipocentro. Quando esse hipocentro libera a energia, o local da superfície onde nós sentimos a energia é chamado de epicentro do terremoto. E esses abalos, eles são sentidos através das duas ondas. Se eu só tenho uma região sólida, eu posso ter dois tipos de ondas. Eu posso ter o tipo P e eu posso ter o tipo S. Se eu tenho, por exemplo, aqui uma região que seja líquida, e se a ruptura formou apenas uma onda chamada onda S, ou secundária, a hora que ela chega no ponto líquido, ela não consegue passar e chegar aqui na superfície. Só consigo fazer com que movimentos ou ondas sísmicas passem por zonas líquidas se esse abalo for formado por ondas do tipo P primário. Ok? Assim, para a gente conseguir entender melhor ou relembrar ainda mais como essas ondas se propagam, nós precisamos lembrar da equação fundamental da ondulatória,
que é o v, que é a velocidade, que é igual o lambda, que é meu comprimento, multiplicado pelo f, que é a minha frequência. Lembra daquela fórmula que o morcegão sempre fala? Venha lamber minha ferida, quando nós queremos descobrir quando uma coisa é rápida? É essa onda também que nós, ou melhor, é essa fórmula também que nós vamos utilizar para nós entendermos um pouquinho melhor aquelas ondas sísmicas que nós acabamos de estudar. Bom, o morcegão colocou aqui também um desenhinho de uma onda para que a gente consiga calcular, ter uma visão melhor do cálculo que nós vamos fazer aqui. Então, a incógnita que eu quero trabalhar com vocês é justamente a velocidade dessa onda. O meu V, ele vai ser algo que eu quero procurar. Então, a minha velocidade aqui, eu não vou conhecer ela, ok? No entanto, o morcegão vai dar para vocês dois outros tipos de dados, que é o lambda, que seria o comprimento. Então, suponhamos que cada onda dessa daqui tenha 2 centímetros. Sabendo que esse período é de 1 segundo, como eu já sempre falo para vocês, quando nós traçamos no quadro, nós convencionamos a chamar aquela linha mediana que nós passamos de 1 segundo. E dentro desse 1 segundo eu tenho algumas ondas sendo formadas, toda a quantidade de onda que foi formada aqui, ela vai ser chamada de frequência. Então eu vou ter uma onda inteira, duas ondas inteiras, 3, 4, 5, 6 ondas inteiras. Então, o F, que é o segundo dado, o morcegão também pode fornecer para vocês. Então, a minha frequência será de 6 Hz. Jogando esses dados na fórmula, então vai ficar assim. Velocidade é igual 2. Meu 2 ficou horrível, mas vamos lá. Centímetros multiplicado por 6 Hz. Velocidade é igual 2 vezes 6, 12. Estamos lidando com centímetros e o meu hertz ele pode ser considerado como segundos. Então, a minha velocidade neste exemplo que o morcegão deu é igual a 12 centímetros por segundo, que é a nossa fórmula da equação fundamental da ondulatória. Espero que vocês tenham relembrado. Vocês têm exercícios na apostila para fazer. Lá na página, deixa o morcegão ver aqui, ó. 480 tem atividade 1 para fazer. Acredito que algumas pessoas já tenham feito isso. Nós já fizemos na sala também, para vocês relembrarem. Eu gostaria que vocês refizessem o exercício. E nós temos também a atividade na página 484. Também tem atividade de casa para fazer, tá? Então façam essas atividades a partir dessa explicação e o tio Morcegão vai colocar mais um vídeo daqui a pouquinho para a gente, ok? Grande abraço!